Que bom, estamos mais uma vez juntos para glorificar o nome do nosso Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Lembre também que nós temos um outro encontro às 18 horas pelo aplicativo GoToMeeting. Você consegue acesso através do nosso Instagram, tá bom? Então agora participe cantando, orando, junte quem estiver na sua casa para glorificar o nome do nosso Deus. E nesse momento eu queria chamar a família de Valfredo e Débora. Eu queria que eles contassem um pouquinho como eles estão e eles lessem um texto bíblico para a gente. Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui bem, graças a Deus, apesar desse período de pandemia que estamos vivenciando, mas nossa oração é que Deus abrevie esse tempo de sofrimento que estamos enfrentando. Saudade, viu? Saudade de todo mundo. Como é difícil ficar longe das pessoas que amamos. Vamos louvar o Senhor com o Salmo número 8, que é uma oração de louvor ao Senhor. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor está se preocupando com a gente. O Senhor está vendo o que a gente está passando. Louvado seja o Senhor que cuida de nós. Amém, irmãos? Valfredo, Débora, que bom saber a notícia de vocês. Deus continue abençoando a família de vocês. Vamos cantar agora? Vamos louvar o nosso Deus através de canções. E Robson, nosso querido amigo, vai conduzir a gente nesse momento. Meu irmão e minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje você e eu, nós estamos recebendo um convite para adoração. Um vem do nosso Senhor, vem adorar. Aceite esse convite e cante esta canção. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração.
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como está, para adorar. Em tempos sombrios como esse que nós estamos vivendo, é muito comum a gente tomar determinadas direções, determinados caminhos, entrar por estradas que muitas vezes não nos levam a bom termo. Recentemente, eu entrei por uma dessas estradas. Eu tive uma crise de pânico. Graças a Deus, recebi muito apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Mas nesse processo é muito importante entender que Deus sempre nos acha. E é confiado nisso que eu queria que você sentisse o conforto que essa canção traz em saber que, independente da estrada onde eu esteja, nesta pandemia, Deus sempre me acha. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus me achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus me achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus me achou em negras nuvens de tribulação,
a nossa água viva. Vamos passar para um momento de oração. Vamos ter uma palavra de oração com o pastor Fábio. E ele está lá na casa de Vera. Vamos acompanhar e orar também por Vera. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, a graça, a vida e a paz do Senhor repousem nessa casa. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós sentimento de envolvimento com os sonhos do Senhor. Que a família de Vera seja mais ainda, Pai amado, amparada por Tua graça, por Teu amor e Tua misericórdia. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor traga paz sobre nela, a sua mãe de Vera, a Vera, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja trazendo sustento para essa casa. E muito obrigado pelo conserto, pela ajuda, pela misericórdia, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor continue restaurando o nosso viver e que o Senhor traga ao nosso coração esperança por dias melhores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando Vera e toda a família e todo esse projeto da casa dela. Vamos recordar? Vamos ver o momento em que estávamos reunidos, nos abraçando, esperando aquele almoço delicioso sair. Vamos conferir. Eita, que saudade que nós temos desses abraços. Graças a Deus, nós cultuamos, nós temos perto da gente um Deus que promove esse tipo de encontro. E esse Deus é um Deus que a gente pode dizer que Ele é incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável.
feitas em tendas, nem templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, bom dia, coisa boa termos chegado aqui neste momento onde a gente já louvou, já orou ao Senhor, já recordou momentos maravilhosos da nossa vida. E agora eu quero convidar você para que possamos meditar na palavra de Deus no capítulo 63 do livro do profeta Isaías. Um único verso de número 11, que nos diz assim: então seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Talvez você nunca tenha ouvido falar de um fenômeno chamado hipertimesia. A hipertimesia é uma condição, a gente pode falar, ou talvez até uma patologia, onde as pessoas lembram com detalhes minuciosos situações do seu passado. Não importa se essas coisas aconteceram no mês passado, há 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás, elas têm uma capacidade muito grande de recordar com detalhes todas as datas e o que aconteceu. Isso é muito raro. Isso, na verdade, existe em pouquíssimas pessoas. Aí a gente pensa, poxa, mas isso não é um problema, isso é maravilhoso, a gente tem uma memória fantástica dessa. Bom, pode parecer na teoria, mas para quem vivencia isso, não é bem assim que elas analisam, não. Se você conversar com qualquer pessoa que sofre de hipertimesia, ela vai dizer que é um tormento viver essa situação, pois a sensação que elas têm é de que elas estão irremediavelmente presas ao passado, sem conseguirem viver o presente e sem projetar o futuro. E por que é que eu me lembro disso? Olha só que o texto que nós acabamos de ler, aqui do profeta Isaías, é um texto onde o povo está retornando do cativeiro. Portanto, passou por um tempo terrível, destituído de tudo e de todos, e na volta. O que é que tem na volta? O nada, a desolação. Bom, essa situação super complicada, essa situação de fronteira, essa situação de encruzilhada existencial, tanto coletivo quanto individualmente, que eles se deparam, e aí quando eles se deparam com isso, o que vem à mente deles é o passado de glória. Um passado que era contado, recontado, lembrado e relembrado pelos antigos, para que nunca se perdesse da memória o que Deus havia feito com o seu povo, com cada um daqueles que serviram a eles no passado. E isso aí que poderia parecer uma coisa boa, nesse momento tinha um risco muito grande, de
exercer sobre ele talvez o mesmo fenômeno que a hipertimesia exerce sobre aquele que a possui, que é deixá-los irremediavelmente presos ao passado, sem condições de vivenciar plenamente o presente e mais ainda, conseguir planejar, projetar o futuro que estava pela frente. Então, preste atenção nisso, que eu gostaria de meditar com você exatamente nesse aspecto aí. Como é que a gente pode ficar preso a um passado glorioso, passado ótimo, um passado alvissareiro, e nos esquecermos de vivenciar plenamente, arregaçar as mangas, procurar a nossa melhor enquanto ser humano e, sobretudo, construir um futuro glorioso, um futuro melhor. Então eu gostaria de propor que meditássemos no seguinte tema: vivendo as lutas do hoje, sem permitir que o passado de bênçãos aborte um futuro de glória. Vou repetir: vivendo as lutas de hoje, sem permitir que um passado de bênçãos, um passado glorioso, aborte um futuro de glória. E eu acredito nisso. Eu acredito que as lutas do presente, nós devemos vivenciá-las, olhando o passado, mas nunca nos esquecendo de sermos melhores e de construirmos coisas gloriosas no futuro. Mas eu quero olhar para isso aqui, como é que a gente vence a tentação de ficar preso às boas coisas do passado e nos esquecermos de vivermos o presente e projetarmos o futuro. Então, a gente precisa aprender aqui algumas dicas que esse texto nos dá. A primeira delas diz assim para a gente: é preciso discernir o poder de Deus a despeito das virtudes dos homens. Repito, é preciso discernir o poder de Deus a despeito das virtudes dos homens. Presta atenção que quando esse texto ele vai falar, ele vai trazer à memória o passado de bênçãos, eles evocam uma figura que era a figura por excelência, a detentora, o símbolo, o paradigma do agir de Deus, de um passado glorioso, a figura de Moisés. O grande agente da libertação do povo de Israel, do cativeiro egípcio, um outro cativeiro acontecido bem lá atrás. Então, eles diziam o seguinte: olha, como é que a gente pode construir algo novo se Moisés já não está entre nós? Como é que a gente pode vivenciar este caos se Moisés não está entre nós? Minha gente, presta atenção numa coisa: quando a gente passa por situações assim, a gente começa a evocar figuras representativas, figuras maravilhosas, figuras que foram poderosas na história da gente, na história das nossas comunidades, na história da nossa coletividade, e a gente começa a ficar preso a este passado de glória, como se tudo no presente, ou como se a história se resumisse ou se reduzisse à engenhosidade e à instrumentalidade de figuras A ou B. E isso é um erro tremendo, porque essas pessoas precisam ser olhadas com todo respeito, com o louvor e a honra que a Bíblia diz que a gente deve dispensar para pessoas representativas na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada como seres humanos, mas nós não podemos ficar presos a figuras. Isso é messianismo, e messianismo não é algo que o evangelho alimente em mim e em você, porque o Messias, de fato, o único que existiu, ele já veio, que é o Senhor Jesus. Qualquer divinização de figuras humanas, sejam elas quais forem, se nós atrelarmos o nosso bem-estar, as perspectivas de um futuro melhor, a figuras humanas, nós estaremos laborando sobre uma lógica que o Evangelho repudia. Porque não são homens nem mulheres que poderão nos livrar das situações adversas que nós vivenciamos. Não são homens e nem mulheres que podem nos ajudar a alavancar pela sua simples força a situação que estamos vivendo. Não vamos ficar presos à engenhosidade, à instrumentalidade de pessoas maravilhosas e figuras fantásticas, mas que não estão mais entre nós. No plano real não podemos, mesmo que elas estivessem, nós não poderíamos de forma alguma condicionar o nosso presente e a construção do nosso futuro a figuras humanas. Então,
aprendamos esta primeira lição. Discernamos o poder de Deus a despeito da representatividade das figuras humanas. O que nós precisamos para construir um futuro glorioso, para vivenciarmos as lutas do presente com sucesso, é da figura única, exclusiva, singular e poderosa do nosso Deus. Somente só. E ajudando-nos uns aos outros, nós podemos olhar sim para o passado, buscar inspiração em figuras que nos inspiraram, mas nunca atrelar o poder de Deus à instrumentalidade dessas pessoas, dessas figuras. Essa é a primeira lição para a gente não ficar preso a um passado glorioso, abortando um futuro maravilhoso que Deus tem para nós, eu tenho certeza disso. Segundo, a gente precisa olhar para trás sem aquilo que eu chamo de nostalgia estagnadora. A gente precisa, sim, olhar para trás, como eu disse no domingo passado, trazer à memória, à lembrança, coisas boas, coisas esperançosas. Sim, isso aí. Mas presta atenção, às vezes, até no rebuscar de experiências boas, a gente cria uma nostalgia que nos prende ao passado. Então eu quero dizer para você o seguinte, não fique relembrando o passado de bênçãos, o passado maravilhoso, e que isso venha a te paralisar, a me paralisar de forma alguma. A gente precisa olhar para o passado de bênçãos e ver nele coisas boas que a gente pode fazer no futuro, fazer no presente. Então, o passado glorioso não pode nos estagnar. E isso acontece, infelizmente, com muita facilidade. A gente fica naquela ode ao passado. Ah, porque no passado foi dessa forma. Você lembra fulano como era assim. Aí para as pessoas da mesma idade que vivenciaram as mesmas coisas. E isso pode ser extremamente nocivo, porque a gente fica preso sem entender que Deus está agindo no presente. E aí decorre a terceira lição que a gente precisa aprender com esse texto aqui, que é ver nas bênçãos do passado um aperitivo para as glórias do futuro e para o empoderamento para vencermos as dificuldades do presente. A gente precisa olhar as bênçãos do passado como aperitivo. Aperitivo é aquela parte da refeição que a gente faz primeiro enquanto vem a refeição principal. A gente pode degustar, pode ser maravilhoso, mas a propaganda toda é feita em cima da refeição principal. É ela que a gente aguarda. Aí a gente até modera, né, no aperitivo, não, para não encher demais, porque eu quero guardar lugar principal do estômago para a refeição principal. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei o que de glorioso você viveu no passado, mas eu quero te dizer o seguinte, inspirado pelo que nos diz o Evangelho, qualquer bênção gloriosa do passado não passa de aperitivo para o que Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida, quer fazer na nossa vida. Então saiba disso. Olhe para o passado glorioso, passado poderoso, passado do milagre, o passado do sobrenatural, o passado do livramento, o passado do aprendizado, o passado da manifestação poderosa do Espírito de Deus. Olhe tudo isso apenas como aperitivo para o que Deus pode fazer agora e daqui para frente. Acredite nisso, acredite nisso. Então, olhe para o passado. E quando você olhar e lembrar, você diz o seguinte, Deus é poderoso demais. Olha o que ele fez apenas como entrada da refeição, do banquete que a gente vai desfrutar nesses dias e nos dias vindouros na nossa existência. Então não esqueça disso, né? E em quarto e último lugar, quarta e última dica, para não permitirmos que o passado de bênção possa causar estagnação, possa causar paralisação, possa se constituir como armadilha presa para não vivenciarmos as lutas do presente e buscarmos as glórias do futuro, é que a gente precisa acreditar que Deus é autor da história no passado, no presente e no futuro. Deus é o autor da história, no passado, no presente
e no futuro. Sabe aquele passado glorioso que você vivenciou? Você pode estar olhando assim para trás dessa pandemia e pode estar lembrando agora, em meio a esse tempo que você tem em casa, a dificuldade para dormir talvez, você relembra e diz o seguinte: meu Deus, coisas maravilhosas, será que a gente vai fazer isso? Será que a gente ainda vai viver aquilo outro? Então você pode estar aí se remoendo dentro de si, dizendo o seguinte: poxa, será que isso ainda vai acontecer? Olha o que aconteceu de tão bom, de tão glorioso, de tão majestoso no passado, como isso aconteceu de forma perfeita, como Deus foi fantástico, como nós vivenciamos alegrias indizíveis. E aí vai, isso vai se acumulando. Agora eu quero que você saiba de uma coisa. Sabe quem foi que possibilitou todas essas coisas maravilhosas do passado? Sabe quem foi? Mesmo que você não tenha se dado conta disso, quem possibilitou tudo isso foi Deus. Foi Deus que possibilitou tudo isso. Agora, sabe o que é mais fantástico disso? Deus não morreu. E o Deus que fez tudo isso lá no passado é o Deus que está comigo e com você hoje. Ele está aí, com você, na sua casa. Ele está aí com você onde você está me assistindo. Ele está aí com você em todos os lugares onde você se encontra. Ele está hoje aqui. Quer uma outra notícia? Sabe por que ele não morreu? Porque ele é eterno. Isso significa dizer que ele não somente esteve lá, ele está aqui, mas ele estará sempre conosco. O futuro que nos aguarda, sabe quem é que está lá de braços abertos? É o mesmíssimo Deus que fez coisas grandiosas no passado e que está nos guardando e nos livrando no presente. Então preste atenção. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente, será sempre o Deus do futuro. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele é eterno. E quando a gente fala da eternidade de Deus, a gente está falando de um Deus que foi protagonista do nosso passado, é protagonista do nosso presente. E será protagonista do nosso futuro. Então eu não sei exatamente como você está neste momento, mas mesmo que você não padeça de hipertimesia, aquele fenômeno que eu falei lá no início, que faz com que pessoas fiquem quase que presas ao passado, pelo menos é esse o sentimento que essas pessoas relatam que tem, eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que você não tenha isso, eu sei que essa quarentena tem sido um momento que a nossa lembrança está sendo aguçada o tempo todo e a nostalgia vem e nos toma de assalto e a gente fica então presos a essas coisas boas do passado. Aquelas lembranças boas que a gente devia rebuscar para encontrar ânimo, muitas vezes têm vindo sobre nós para nos abater, para nos paralisar e para nos deixar presos ao passado. E aí, sorrateiramente, mas também de forma muito perversa, nós ficamos aprisionados a isso. E aí, quando a gente contempla essa situação à nossa volta, preste atenção nisso e faça essa leitura de você mesmo. Quando a gente contempla as dificuldades, para fugir delas, para não ter que refletir sobre um momento adverso, a gente então mergulha numa viagem ao passado e dizendo: poxa, como isso era bom. Gente, se nós estamos usando as boas lembranças do passado como fuga, isso não é positivo. Isso não é salutar. Sabe por quê? Porque isso denuncia a nossa falta de fé no Deus que construiu o nosso passado, que está conosco agora, no presente, e que sempre estará conosco. Não esqueça disso. Nunca releve este fato. Nós estamos sendo guardados com Deus. Do outro lado também, às vezes, desse espectro aí de pessoas que têm hipertimesia, tem aquelas que esquecem-se facilmente do passado, o que não é também uma boa coisa. Tá certo? Então a gente precisa buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. Não é que a gente tenha que ficar preso ao passado, mas não é que a gente tenha que esquecer. O que a gente precisa é transformar o nosso passado
em incentivo para o presente e em desafio para a construção do futuro. Porque a gente só vai conseguir fazer um presente melhor e um futuro glorioso se a gente entender que a graça do Deus do passado continua conosco no presente, continuará conosco no futuro. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo passado, que o Senhor construiu conosco e nos fez viver e viver bem. Eu acredito que o Deus que estava conosco no passado é o mesmo Deus que está conosco agora, é o Deus que continuará conosco. Então nos livra de ficarmos presos ao passado, age em nós para construirmos um futuro maravilhoso e, sobretudo, Deus poderoso, nos ajuda a vivenciar este presente confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Querendo encontrar uma seta, um sinal que me aponte o lugar. Me deixe viver. Não me roube o querer, não me arraste com os muitos pra onde meu coração não se sente em paz. Em teus olhos frescos Não vi direção, um mar de promessas e tanta desilusão.